O médico otorrinolaringologista Guilherme Vamber diz que a surdez é uma das deficiências mais comuns no Brasil. De cada 1000 bebês, 3 nascem com perda auditiva, mas as causas do problema são variadas. A surdez tem várias causas. A gente tem as causas próprias do nascimento, que são as infecções durante a gestação, e temos algumas causas adquiridas. Por exemplo, durante o nascimento, pode ser rubéola, sífilis, meningite, que pode levar a uma perda auditiva. Ou algumas doenças próprias da infância, por exemplo, algum traumatismo no trabalho de parto, ou algumas doenças que podem ter a surdez como associação. Porém, a gente tem algumas causas também genéticas e temos algumas causas adquiridas, que às vezes com excesso de barulho, ruído, traumas crânioencefálicos, acidentes durante a vida, que podem levar à perda auditiva. E no idoso a gente tem a famosa audição cansada, que é presbiacusia, que pelo próprio envelhecimento a gente vai tendo essa perda auditiva, que também diminui a capacidade auditiva da pessoa. Em relação às doenças que o senhor mencionou, meningite, rubéola, como que elas agem dentro do aparelho auditivo? Então, essas doenças, a meningite principalmente, no lugar onde se produz o som, que é o órgão chamado cóclea, ela leva uma calcificação. A cóclea nada mais é que um órgão, um tubo cheio de uma substância que capta o som e transfere essas informações para o cérebro. A meningite, em alguns casos, infelizmente, leva a calcificação, então essa cóclea vai ficando dura, grosseiramente falando, dificultando a audição. A rubéola afeta o nervo em alguns casos, então não tem a condução nervosa do ouvido para o cérebro e com isso não vai ter o som, ou a capacidade de interpretar esse som. Guilherme Vamber explica que ouvir um som de 80 decibéis durante 6 horas todo dia pode causar perda auditiva em 2 anos. Ele diz que a poluição sonora nas ruas, a música alta nas danceterias ou nos automóveis e principalmente os fones de ouvido, que muita gente usa o dia inteiro, normalmente tem uma intensidade bem superior a 80 decibéis. Evitar esse tipo de barulho preserva a audição. Se nós formos colocar de 0 a 10 o volume do som de um equipamento, o som adequado seria entre torno de 4 a 5, não mais que 5, senão pode prejudicar a audição. E existe alguma forma de se prevenir a surdez, tomando cuidado em relação, por exemplo, à gestação da criança, no caso da mãe, ou no caso dos adolescentes procurando não ficar muito expostos ao barulho, quem sabe, no mínimo, irem para a festa, mas usarem tampões de ouvido, não sei se isso seria aceito por eles. Existem sugestões que os otorrinolaringologistas dão para se evitar a surdez? Sim. Durante a gestação, a gente sempre orienta a mulher a fazer um bom acompanhamento pré-natal. Logo após o nascimento, fazer o teste da orelhinha, que é um teste de triagem para a gente ver se essa criança tem risco de ser surda. Se ela tiver risco, a gente já tenta estimular com, às vezes, aparelho auditivo externo, às vezes, se tiver indicação, implante coclear, para a gente acompanhar essa criança. Se desenvolver uma perda, a gente pode acompanhar com o otorrino, às vezes a gente pode lançar mão dos aparelhos auditivos, e o que o senhor falou, realmente, quando o adolescente vai a alguma festa que tem um som muito alto, às vezes botar um algodãozinho dentro do ouvido, evitar ficar muito próximo dos alto-falantes, tomar cuidado com os fones de ouvido, com o celular muito alto, isso tudo previne a audição. Previne a perda auditiva. E mantém a audição. E mantém a audição. Nesse Dia Mundial, Nacional de Combate à Surdez, qual seria a sua recomendação final? A minha recomendação é para a gente tomar cuidado, que o ouvido, a audição é sentido. Então, para a gente ter uma qualidade de vida, a gente chegar na terceira idade com uma boa qualidade de vida, tomar cuidado, evitar ruído muito intenso. Se começar a sentir uma diferença de um ouvido para o outro, sentir que está perdendo a audição, ir buscar ajuda, ir num otorrinolaringologista e ter uma saúde de vida, uma qualidade de vida, fazendo esporte, atividades físicas, se alimentando bem, que tudo isso no conjunto melhora e previne a perda auditiva.